Bem, pessoal, hoje eu vou resolver a questão 136 do caderno amarelo da prova do Enem de 2020 de matemática e que envolve a análise de gráfico, né? E a gente pode compreender melhor lendo o enunciado. E é isso que eu vou fazer. Então, um administrador resolve estudar o lucro de sua empresa e, para isso, traça o gráfico da receita e do custo de produção de seus itens, em real, em função da quantidade de itens produzidos. E aí você tem o gráfico que mostra a receita da empresa e o custo, né? Uma curva que mostra a receita em reais e quantidade em função no eixo horizontal a quantidade de itens produzidos e no eixo vertical você tem o valor em reais. E aí ele diz que o lucro é determinado pela diferença receita menos custo. Ele quer o seguinte: o gráfico que representa o lucro dessa empresa em função da quantidade de itens produzidos é. Portanto, ele nos dá um gráfico da curva da receita e do custo e ele quer que eu obtenha uma curva que seria de lucro em função da quantidade de itens produzidos. Com a informação que ele nos deu, né, a gente sabe que lucro é receita menos o custo da empresa, e a gente tendo a curva da receita e do custo, basta a gente subtrair os pontos da curva, analisando o gráfico, e verificar qual é o jeito, né, a forma da curva de lucro. Dá para obtê-la exatamente, né, analisando a diferença entre as curvas em cada região. Vamos analisar o gráfico separadamente. Então é o seguinte, né, nos é dado que, como já havia falado, lucro é igual a receita menos custo, né, a informação que nos é dada. Olhando as duas curvas, receita e custo, uma primeira coisa, a gente já pode identificar uma coisa importante, que são os pontos onde o lucro vai ser zero. Por quê? Lucro é igual a receita menos custo. Então, os pontos das curvas onde receita e custo se tocam, que pontos são esses? São os pontos em que a receita e os custos são iguais. Portanto, o lucro é igual a zero. Se você for olhar nas duas curvas, temos dois pontos onde o lucro é igual a zero, que seriam o ponto onde a quantidade de itens produzidos é 15. Se você for olhar aí em destaque, as duas curvas se tocam, né? E o valor nas duas é o que? R$40. Portanto, o lucro aí é zero. E também no ponto onde a quantidade de itens produzidos é 5. Então, esses dois pontos onde o lucro é igual a zero. Olhando no gráfico, a gente já pode eliminar alguns itens. Vamos olhar aqui. Você tem aqui os gráficos de cada item, né, como possíveis respostas. E daqui, como a gente sabe, como a gente já falou agora aqui, quando a quantidade de itens é 5 e 15, a gente tem que o lucro é zero. Portanto, desses itens aí, só podem ter como itens corretos o A, o B e o C. Se você for olhar na imagem, eles cumprem os requisitos, né? Tem como ponto zero a quantidade de itens 5 e 15, né? Agora a gente vai analisar duas regiões, que são o que nos vai dar mais informações sobre essa curva de lucro, né? Se você for olhar nessa região aqui, onde eu destaquei em azul, entre a quantidade 5 e 15, né, a curva de custo ela está acima da curva de receita. O que isso implica? Implica que o custo nessa região é maior do que a receita obtida pela empresa. Então, se o custo é maior do que a receita, já que o lucro é igual a receita menos custo, a gente vai ter o que nessa região? Lucro menor que zero. Então, na região de 5, de a quantidade de itens 5 a 15,
você vai ter um lucro negativo. Só com essa informação a gente já mata a questão. Por quê? A única curva dada pelos itens que satisfaz essa condição é a do item A. Se você for olhar, aí como eu destaquei, é a única região de 5 a 15, quando a de quantidade de itens é de 5 a 15, em que temos um lucro negativo. Todas as outras, todos os outros itens botam um lucro positivo nessa região. Então daí a gente matava a questão. E o que é muito bom, né? Porque o estilo do Enem é você fazer, você tem que administrar muito bem o tempo. São muitas questões e você tem um tempo bastante curto, né, se você for comparar com o tanto de questões que você precisa fazer. Então é importante ter estratégias para resolver as questões rápido. Como aqui o propósito é mostrar como se resolve a questão, eu vou continuar rapidinho aqui, é só mostrar que a região da direita, se você for olhar nessa região de 15 a 30, quantidade de itens, a receita está acima do custo. Então, nessa região, a receita é maior que o custo. E, portanto, o lucro vai ser positivo. Por quê? Porque a receita vai ser sempre maior que o custo nessa região. Se o lucro é positivo, a curva de lucro nessa região é positiva. Se você for olhar nos itens de 15 a 30, você também tem que satisfaz aqui nos itens A, C. O item E também satisfaz, né, nesse caso, de 15 a 30, mas aqui eu nem coloquei porque até os pontos, no caso do eixo Y, estão tão diferentes que eu já nem considero, né, a questão. O item E é o mais absurdo. O item E, na verdade, é a própria curva de receita, é igual à curva de receita, a curva de lucro. Não é como, seria essa curva se não tivesse nenhum custo, né, a empresa. No caso, a curva do item D é a curva de custo, né? É igualzinho a curva de custo. Então é isso. De 15 a 30 você só comprova o quê? Que o item A satisfaz. No caso, o item C satisfaz, mas o item C na região de 5 a 15 está positivo, né? Então a gente já tinha excluído o item C. Então, já eliminando as outras opções, o item A é o item correto. Portanto, é a resposta, né, dessa questão. Então é só isso. Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.